Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma passada nos assuntos do dia, sempre com esse nosso olhar arguto. Porra nenhuma, né? Apedeuta pra caramba. Mas assim, a gente vai aprendendo, né, com o passar dos anos, estudando pra caramba, né? Eu fui muito bem em história, geografia, sempre gostei de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, guerras púnicas, né? Império Romano, etc. Então a gente vem, né, devagarzinho. Eu estudei na época que tinha OSPB, né? Organização. Como é que é? OSPB, Organização Política e Social do Brasil. Educação Moral e Cívica, né? Naquela época que a gente cantava o hino nacional toda quinta-feira no Colégio Salesiano, aqui em Vitória, onde eu moro, né, onde eu vivo. E realmente tinha muita ordem, tinha menos criminalidade, as leis eram mais severas, a gente saía de noite, estava tudo certo, não acontecia nada, ninguém matava ninguém, ninguém, né, fazia nada com ninguém. Quando a polícia parava a gente era para perguntar se estava tudo bem. Eu tenho um documento aí, tá tudo bem? Se é de menor, se é de maior, tinha juizado de menores nas discotecas. De lá para cá, né, quanta coisa mudou, né? Nos anos 80 a gente teve uma liberdade extraordinária, né? Foi muito bom os anos 80. Né? Foi minha adolescência para a idade adulta, foi nos anos 80, né? 70, final de 70 para 80. Então foi muito bom, aquele período foi muito bom. Muita liberdade, foi muito legal. Só que agora a gente está vivendo esse imbróglio aí, né? Agora tá muito difícil, gente. Muito difícil. Fico imaginando esses jovens de hoje em dia, por isso que tá todo mundo com a cabeça fundida aí, né? Para não dizer outra coisa, tirando o N, né? Mas tá aí, a Magnitsky, gente, foi colocada no Alexandre de Moraes como pessoa física, né, no seu CPF. E ele agora vai ter também, ele tem aí 20 dias, 19 dias para se defender na Flórida lá, com relação às decisões tomadas contra o Rumble, contra a Truth Social, e ainda vem processo do X aí, tá? Porque ele foi mexer com empresas americanas sediadas nos Estados Unidos, que não tem sede brasileira, que não tem filial brasileira, que não tem escritório no Brasil. Ele foi processar de forma irregular, fora dos trâmites legais, como, por exemplo, cartas rogatórias, que é quando há uma pendência entre dois países, você faz a disputa através de carta rogatória. Ele fez isso através de e-mail e chantagem e tomou processo, tanto da Trump Media, que é a dona da Truth Social, que é a rede social do Trump, quanto do Rumble, que está bloqueado no Brasil desde fevereiro. Ainda tem a questão dele ter tirado do ar o X, o antigo Twitter do Elon Musk, que é um desafeto dele, né? Por 38 dias ano passado, durante as eleições, gente. É bizarro, né? E ele vai ter que se defender lá como pessoa física. E se não se defender, vai ser revelia, como é no Brasil, né? O cara não veio, não constituiu advogado, nada, deixou rolar. Então agora, né, o pau vai comer pro lado do Alexandre de Moraes, gente. E o Flávio Dino, anteontem, meteu a caneta e foi buscar o processo de Mariana, daquela mineradora inglesa, que estaria sendo processada por cidadãos dessas cidades que foram impactadas pelo desastre de Mariana, da Companhia Vale do Rio Doce, etc., né? E o Cristiano Zanin ia decidir, não decidiu, o Flávio Dino pegou para si, usando a estratégia do Lenin, né? Dos fins justificam meios. E ele pegou esse processo de Mariana como meio para liberar a cara do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. E mandou a correspondência imediatamente depois dessa decisão para a FEBRABAN e para outros órgãos bancários de instituições financeiras, empréstimo, seguradoras, etc., aqui no Brasil. Sendo que essas empresas não tinham nada a ver com o processo de Mariana, nem muito menos com a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Ele usou um artifício, né? Ele é a equipe dele, na verdade. Ele não tem essa cabeça, não. É comunista, mas comunista é burro, né? Todo comunista é burro, né? Aí tá aqui, ó. Ontem o dólar fechou com alta de 1,23% e fechou a 5,50. E as bolsas os bancos, né, na bolsa de valores caíram.
Caiu BTG Pactual 4%, caiu, queda. Itaú caiu 3,5%, Bradesco 3,5% e adivinhe, Banco do Brasil caiu 5,5%. Ao mesmo tempo em que a CEO do Banco do Brasil fica vociferando fezes, a tal da Tarciana, né? Falando besteira lá. Outra comunista também que o Lula colocou como presidente do banco, né? E vai vendo, gente, a oscilação no mercado se deve exclusivamente à Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes e o governo Lula, através da AGU e também o Supremo Tribunal Federal, através do Flávio Dino, numa decisão monocrática, tenta blindar o Alexandre de Moraes da não utilização de cartões de crédito, Pix, chave Pix, etc., o sistema SWIFT dos bancos. Gente, uma confusão terrível, né? Aí, no mesmo dia, ele desfez a decisão ali, deu uma mexida, né? Muito ruído, e ele fez um novo despacho ontem, dia 19 de agosto, né? Dizendo que a decisão dele não tem impacto sobre tribunais internacionais que são reconhecidos no Brasil através de acordos bilaterais, como, por exemplo, o Tribunal Internacional, por exemplo, o Tribunal de Haia lá, que está todo mundo sancionado lá também, né? Tem vários juízes sancionados lá depois que colocaram Benjamin Netanyahu como foragido da justiça internacional, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, essas não valem, né? E ele falou o seguinte aqui, o Flávio Dino. Tem que arrumar um apelido para ele, hein? Sábio Dino. Sábio Dino disse, abre aspas, cumpre assinalar no presente despacho complementar que tribunais internacionais, cujas competências são definidas em tratados incorporados ao direito brasileiro, não se insurgem no conceito de tribunais estrangeiros, escreveu o ministro. Ele está ainda falando a respeito da decisão do Donald Trump com relação a Magnitsky, que não passa por tribunal, né? Passa pelo secretário de Estado, o Marco Rubio, né? Aí ele continua, tribunais estrangeiros compreendem exclusivamente órgãos do Poder Judiciário de Estados estrangeiros, né? Um outro STF, né? Ao passo que tribunais internacionais são órgãos supranacionais. Então, como o TPI, por exemplo, ou esse Tribunal dos Direitos Humanos da ONU, que são supranacionais, né? Eles estão acima dos tribunais nacionais e não precisa, essas decisões desses tribunais internacionais necessariamente não passarão por tribunais nacionais, como o STF, por exemplo, não precisa, né? Ele teve que esclarecer isso aí. E acabou que a discussão voltou para a questão de Mariana. Eu ouvi o Peter do Ancapso, né, que eu sou fã do Peter do Ancapso, né, dizendo que, por exemplo, se tivesse valendo o que disse o Flávio Dino anteontem, com relação a tudo tem que passar pelo STF para valer no Brasil, por exemplo, questões de pais de países diferentes brigando por guarda compartilhada ou guarda unilateral, ia bater no Supremo Tribunal Federal. Imagina. O pai e a mãe. Um pai é britânico, a mãe é brasileira. Estão brigando. Tem vários assuntos assim, né? De gente brigando por guarda de filho, né? Ia ter que bater no Supremo, imagina. A confusão, né? Aí tem um cara aqui, o tal de... o economista Humberto Ailon, que é especialista em mercado financeiro de uma empresa chamada FIPCAF, que é um instituto lá de São Paulo, né? Dizendo que tudo isso baixou, puxou para baixo a queda da Bolsa de Valores com relação a essa decisão contra o Alexandre de Moraes, né? E você vê, gente, eles estão desesperados, eles não sabem o que fazer, né? Eles estão batendo para todo lado, depois tem que refazer a decisão, por quê? Porque bateu em interesse financeiro, né? Bateu ali no interesse financeiro, opa, aqui na Febraban, opa, vamos conversar, pera aí, não. Agora, esse diálogo cabuloso entre justiça antes da decisão e o sistema financeiro, o sistema bancário, é bem bizarro, né? É uma coisa de Brasil. Isso não acontece no resto do mundo, não. Aí eu me deparei com esse vídeo aqui do canal Patriota, que tem um cara que esclarece aqui. Para quem não entendeu, ele desenha e depois explica o desenho e desenha a explicação do desenho, como dizia o professor Olavo de Carvalho. Vamos ouvir? O empresariado brasileiro está acostumado com uma certa simbiose entre o mundo corporativo e o mundo
estatal, né, o mundo jurídico. A gente sabe que rolam conversas entre empresários, ministros, e sempre quando algo costuma ser anunciado, aquilo já foi amaciado com o mundo corporativo, já foi testado e debatido. Você mesmo acabou de citar, houve uma reunião da FEBRABAN com os ministros do Supremo. A gente está acostumado. Essa reunião aconteceu semana passada, no Supremo Tribunal Federal, com Flávio Dino, Gilmar Mendes, Carmen Lúcifer, o dançarino, Barroso, foram conversar lá. Barroso chegou atrasado para aquela reunião com os banqueiros, né, BTG Pactual, Itaú, etc., foram lá conversar. E esse tipo de conversa só acontece no Brasil, gente. No resto do mundo não existe isso, não. Com isso no Brasil, mas pessoalmente eu acho isso errado, né? Deveria ter uma separação mais clara, né? Juiz fica quieto e julga e não fica fazendo política. E é assim que funciona nos Estados Unidos. E é aí que eu acho que a Faria Lima ainda não entendeu que nos Estados Unidos o judiciário, as instituições, o governo, ele primeiro atira, depois ele explica. É diferente do Brasil. O Brasil... E se você não gostou da decisão, você entra na justiça e a decisão pode ser revogada, né? Porque primeiro eles atiram, depois eles vão resolver o problema, né? Que é para anular aquela ameaça, digamos, né? Já no Brasil não, primeiro conversa, liga, telefone, vamos resolver aqui, tem uma grana aí, vou montar um offshore para você, vou botar 4 bilhões de dólares lá, tá? No Panamá, tá? Para resolver para você a parada, aquele apartamento que você quer comprar em Miami, hein? Aí você me ajuda aí. Primeiro tem toda a conversa, aquele procedimento moroso. Veja, estava todo mundo almoçando, de repente o Alexandre de Moraes apareceu na Magnitsky. Então, eu tenho uma impressão que, infelizmente, parte do mercado só vai acordar para o problema que a gente está entrando a hora que a gente brinca boiar, né, um corpo. O que seria boiar um corpo? A hora que alguma instituição financeira entrar ela mesma, né, no rol aqui dos sancionados. Então, esse é o meu maior medo hoje. E isto não será avisado. O governo americano não trabalha como as instituições brasileiras. Eles não avisam nada, gente. Quando você vê, você já está sancionado, tá? E o Alexandre de Moraes, por exemplo, não sabe o que está acontecendo lá na ficha dele. Ele está nessa lista negra. Ele não sabe o que está rolando lá de investigação, estão puxando onde ele tem conta pelo mundo afora, onde ele tem ativo. Ele não está sabendo de nada. Essa entrevista desse rapaz aqui, que eu não sei quem é, desculpem, ele deu para o canal do Cláudio Dantas. Muito bom, aliás, tá? O Cláudio Dantas, viu? Vai avisar, olha, veja bem, se vocês não obedecerem, eu vou sancionar. Se a gente olhar o histórico, simplesmente chega uma cartinha no site ali dos sancionados. Foi assim com os russos, assim com os venezuelanos, assim com os chineses, assim com alguns juízes que foram para cima do Netanyahu. É o TPI que eu falei, o Tribunal Penal Internacional em Haia. Então, esse é o meu temor. Em relação à sua pergunta para os impactos para a economia, você fez uma pergunta agora muito importante. Há uma certa obsessão da mídia com parcerias comerciais que não é nem um pouco relevante perto dos fluxos de investimento. Sim, a China é o nosso maior parceiro comercial, mas ela não está ali nem nos top 3 que mais investe no Brasil. É o 10º, gente. É o 10º. A China é o 10º investidor no Brasil, de colocar dinheiro no Brasil. Tá? Eles vendem a porcaria pra gente. Um monte de lixo, um monte de merda. Se bem que agora melhorou bastante, né? TCL, por exemplo, chegou com tudo. Né? Roku e outras empresas, né? Que ar-condicionado e televisão, né? E tudo. Mas o país que mais investe no Brasil são os Estados Unidos, tá? Em primeiro lugar, disparado. O maior investidor do Brasil são os Estados Unidos da América. Eles investem mais de 300 bilhões de dólares hoje de estoque de DP. A China tem mais ou menos 50, ou seja, 6 vezes menos, né? Um valor muito inferior. E adivinha só do que o Brasil mais precisa hoje para fechar suas contas externas? Não é de uma explosão comercial, e sim de investimento direto. Então, os Estados Unidos são o principal parceiro daquilo que o Brasil mais precisa. E, normalmente, quando um país começa a ter esse tipo de atrito com os Estados Unidos, o investimento direto seca. Isso aconteceu na China. As pessoas às vezes não sabem, mas a China queimou $1 trilhão de reserva. E o Brasil está queimando reserva também. Nós temos uma reservinha aí, 300 bilhões de dólares, né? Você vê que a China queimou $1 trilhão para poder manter a economia ali respirando, hein? 16 e 17, se eu não me engano. Ela chegou a ter 4 trilhões de dólares de reserva, hoje tem 3. Então, assim, parece que ela saiu sem nenhuma lesão desse atrito, quando começaram esses atritos com os Estados Unidos, mas, na verdade, ela se segurou queimando reserva. $1 trilhão. O Brasil não tem isso. O Brasil tem 350 aproximadamente. 350 bilhões. E o Brasil está queimando reserva para manter o dólar nesse valor aí. Mesmo assim, está subindo. Então, a China precisou queimar $1 trilhão para conter fuga de capitais ali quando começou o decoupling, né, o divórcio entre China e Estados Unidos. É isso aí, gente. Estão entendendo? Onde é que a Suprema Corte foi se meter? Gente, juiz
como dizem, né, no jargão, fala nos altos, gente. Não se mete em política. O que o PT fez nesses últimos anos com 2 Lula, 2 Dilma, mais 1 Lula, 2 Fernando Henrique? Colocou um monte de esquerdista político na Suprema Corte. Não colocou nenhum juiz de carreira. Não colocou nenhum técnico juiz. Alguém magistrado, pica. Só o Fux, né, Luiz Fux. O resto é tudo político. Aí a merda que deu. Agora aguenta, né? Gente, ainda vai dar muito chabu, tá? Esse vai tomar Magnitsky, Hugo Mota vai tomar Magnitsky, e Hugo Marmota, né? E o Alcolumbre vão tomar Magnitsky. Pode escrever. Valeu, pessoal. Vamos em frente aí. Desculpa o vídeo demorado. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.